Olá pessoal, vamos lá gravar mais um vídeo. Depois de um bom tempo sem gravar, vamos dar continuidade à série Soberania de Deus, falando sobre a soberania de Deus, tanto sobre a salvação quanto sobre a perdição dos homens. Nós começamos a falar sobre isso no último vídeo, ali em Romanos, no capítulo 9, e vamos dar continuidade com esse texto da primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz assim: E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejam que o texto ele é esclarecedor. O texto é um texto duro, mexe com a base emocional de qualquer ser humano que lê esse texto, porque fala da soberania de Deus sobre a vida de homens que são desobedientes, homens que se recusam a aceitar o senhorio de Deus sobre a vida deles. E o texto diz, no versículo 8, que eles foram destinados para isso. Por incrível que pareça, por mais dura que seja, a revelação é isso que o texto está dizendo. Vejamos novamente o versículo 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Em algumas traduções diz, para o que também foram postos, para o que também foram ordenados. São palavras diferentes, porém com o mesmo significado. Ou seja, o que o texto está dizendo claramente é que estes homens foram postos, ordenados, destinados para serem desobedientes à palavra, desobedientes ao Evangelho. Tanto é que se a gente ler o versículo 9, vai falar do outro lado da moeda. Vai falar do contraste que há entre o que é destinado para a desobediência em relação ao que é eleito, escolhido, predestinado, ordenado para a obediência. Diz assim o versículo 9: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Enquanto no versículo 8 diz que homens, pessoas foram destinadas para a desobediência ao Evangelho, para rejeitarem a mensagem, para serem inimigas da palavra de Deus. O versículo 9 afirma que há os escolhidos, os eleitos, que são povo de propriedade exclusiva de Deus, que foram eleitos para proclamarem as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja 1 Samuel 2,25 diz assim: Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. É forte ou não é? Você que vai assistir esse vídeo, que é contra a doutrina da soberania de Deus, tanto na perdição quanto na salvação, vai fingir que esse texto não está na Bíblia, vai se desviar desse texto,
vai ficar fazendo malabarismo teológico para entender diferente um texto claro como esse. O texto fala que Eli foi falar com seus filhos. Se você ler o contexto de 1 Samuel capítulo 2 é esse. Eli vai falar com seus filhos, aconselhando eles a pararem de pecar contra o Senhor, de fazerem as maldades que eles estavam fazendo. E a palavra diz que eles não ouviram a voz de seu pai, não ouviram a voz de Eli. E o texto explica por que eles não ouviram. No final do versículo 25 diz que eles não ouviram porque o Senhor os queria matar. No original, Senhor, está o tetragrama, o nome de Deus. Deus os queria matar. Por isso que eles não ouviram a voz de seu pai. É forte. Eu sei que muita gente não vai conseguir assimilar, não vai conseguir aceitar, mas é o que está escrito. Não dá para fugir disso. E em Atos 16:14 a gente vê outra situação onde uma pessoa está ouvindo o evangelho e Deus age de maneira totalmente diferente na vida dessa pessoa, se comparando à maneira como Deus agiu na vida dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Depois você pode conferir isso lá em 1 Samuel capítulo 2. Atos 16:14 diz assim: E uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Vejam o agir de Deus na vida de Lídia. Paulo estava pregando para ela e Deus abriu o coração dela para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Já no caso dos filhos de Eli, eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. O Senhor tinha o propósito de matar os 2 filhos de Eli. E por isso eles não ouviram a voz de seu pai. É isso que o texto está dizendo, claramente. Eles não ouviram a voz do Senhor, porque o Senhor os queria matar. E quando Lídia está ouvindo Paulo, o Senhor opera no coração dela, abre o coração dela para que ela esteja atenta ao que Paulo estava falando. Veja que Deus procedeu de 2 maneiras totalmente diferentes nesses 2 casos. No primeiro caso, o Senhor endureceu. Eles não ouviram porque o Senhor os queria matar. E no segundo caso, o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela ouvisse Paulo, se convertesse, fosse salva e servisse ao Senhor. Então é uma revelação forte, é necessária uma maturidade muito grande para assimilar, para entender, para baixar a cabeça, deixar Deus ser Deus e não ficar questionando, como Paulo ensina lá em Romanos capítulo 9, quando ele cria ali o interlocutor e esse interlocutor fala porventura a injustiça da parte de Deus, e o apóstolo Paulo diz de maneira nenhuma. Aí o interlocutor vai dizer, de que se queixar ainda, quem resiste à sua vontade? O apóstolo Paulo diz, homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus está no controle, tanto da salvação quanto da perdição dos homens. É um vídeo curto, é um texto claro, muitos não vão conseguir aceitar por orgulho, não vão conseguir aceitar porque estão vinculados a linhas teológicas que têm um entendimento diferente, mas o texto é claro. Então, que Deus abençoe, fiquem na paz e até o próximo vídeo.